Glória a Deus! Vamos estudar a palavra do Senhor nesse tema muito didático, que é o tempo de reforma, muito oportuno, porque agora, dia 31, teve a celebração dos 503 anos da reforma iniciada ali, um marco, né, que foi Martinho Lutero pregando as suas 95 teses na entrada do Castelo de Wittenberg. Então ali você tem um marco, né, para o início do que se chamou a Reforma Protestante. Então hoje a gente pode dizer isso, né? Abra a sua Bíblia, né? Essa expressão que tanto se repete a cada culto, a cada rincão aí do nosso Brasil, nesse nosso Brasilzão. Nós temos uma liberdade de poder usar essa expressão. Abra a sua Bíblia, porque você pode portar uma Bíblia, você pode ter uma Bíblia, a Bíblia está à sua disposição, está a seu alcance, então você pode abrir a sua Bíblia e a gente estudar juntos a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre tempo de reforma que está em Hebreus. Então você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus. Abra a sua Bíblia em Hebreus, Hebreus 9, no versículo 10, para que a gente possa estudar sobre o tempo de reforma. Eu vou colocar aqui na tela o trecho segundo a versão que eu peguei. Na minha versão, Hebreus 9:10 está assim: eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo de reforma. É assim que tem aí nessa minha versão, muito parecida com a sua versão, eu tenho certeza, porque essas versões elas vão caminhando, vão convergindo para todo o entendimento. Até te aconselho a você, ao ler a palavra de Deus, ao ler a Bíblia, que você use algumas versões, que elas até podem se complementar no seu entendimento, e aí você pode ter um entendimento mais completo, mais límpido para o estudo da Bíblia que você está fazendo. Então, você pega algumas versões e já pode comparar. E muito propício usar esse título, né? Tempo de reforma, e usar esse texto aí, que em algumas traduções é a única vez que aparece na Bíblia a palavra traduzida por reforma. Então aparece reforma nesse texto aí de Hebreus, Hebreus 9, 10, aparece essa expressão tempo de reforma na tradução para o português, e você não vai encontrar um outro termo parecido, porém no decorrer de toda a Bíblia nós encontramos sempre mudanças, nós encontramos sempre um tempo de alternação, nós encontramos sempre uma reforma. Então as pessoas vão reformando algumas coisas no decorrer da Bíblia, e quando se fala em tempo de reforma, não podemos entender essa expressão de uma forma errônea, de uma forma deformada. Nesse tempo de reforma que está expresso aí, eu já vi pessoas tentarem ligar exatamente à reforma protestante que foi iniciada ali pelo nosso grandioso irmão, mas não é assim que funciona. Não é porque Lutero liderou a reforma protestante que esse termo em Hebreus seria uma profecia para a reforma. A gente tem que se debruçar um pouco sobre o texto para entender a sua amplidão, para entender o seu real significado, e aí podermos distinguir os tempos, entender os tempos e dar a importância para cada ato, para cada fato. Uma grande importância para essa reforma protestante quando o irmão Martinho Lutero, né, foi ali até o castelo de Wittenberg e colocou ali as suas teses na porta, e se instituiu na história que esse foi um marco para essa reforma. Então essa reforma ali foi um cravar de mudanças dos desejos de Martinho Lutero
para que a Igreja Católica ela se reformasse, ela mudasse seus atos. Era uma época que está nos livros de história, isso não é escondido, isso é público, todo é de conhecimento histórico, né? Qualquer historiador tem uma descrição sobre aquele tempo. Era um tempo em que a Igreja Católica, por exemplo, fazia as famosas vendas de indulgências, né? Havia a venda do perdão de pecados, inclusive perdão de pecados antecipados, né? Nem tinha pecado ainda, mas já havia uma venda por esse perdão. E aí teve enriquecimento ilícito, amalgamar do Estado com a Igreja, e tem uma série de deformações acusadas ali por Martinho Lutero. Não à toa que a sua mudança era uma proposta de uma reforma da estrutura teológica, porque via-se, né, o nosso amigo Martinho Lutero, ele via que uma reforma na estrutura teológica podia sanar alguns desses problemas que já estava ali fazendo feio, né? Já estava ali trazendo uma visão errônea do que seria o reino de Deus, do que seria a proposta do reino de Deus. Então ele fincou ali as suas teses e na história, nos estudos sistemáticos da teologia, se atribuiu 5 pilares para as ideias de Martinho Lutero, né? Somente a fé, né? Ele usou as famosas 5 solas, né? Ali do latim. Então seriam a fé, somente a fé. Então estudos da palavra, estudos da Bíblia levaram a essa consciência que é somente pela fé. Não vai se agradar a Deus de uma outra forma, né? Hebreus já traz esse entendimento também, né? Pela fé é que se agrada a Deus. Com fé se agrada a Deus, porque sem fé é impossível se agradar a Deus. Então se tem esse entendimento pela palavra. Por isso um dos pilares também é somente a palavra. Então a palavra, a escritura é quem traz o entendimento dessas coisas. E aí se trouxe, né, a tentativa de Lutero era difundir que as pessoas também tivessem acesso à palavra, porque antes era restrito. Somente o clero é quem tinha entendimento da palavra, quem podia ler a palavra, quem podia estudar a palavra, quem podia interpretar a palavra, quem podia trazer para o restante, os leigos, né, o que seria a palavra. Mas hoje você tem acesso à palavra, então foi um benefício muito grande esse sola, né, somente a escritura, somente a palavra, porque agora a palavra é quem traz direção a você, e não somente um escrito, uma bula ou alguma coisa escrita por uma autoridade eclesiástica é quem direciona a sua vida, mas a palavra direciona a sua vida. Salvação somente por Cristo, que é mais um pilar. Então somente a sua fidelidade, então essa fé, essa fidelidade ao Senhor é quem vai fazer com que você mantenha a aliança com Ele, né? Glória não é para dar a outro, né? Somente a Deus seja a glória. Então você dá glória somente a Deus, né? Somente a Deus você dá glória, a salvação só pela graça. Então esses 5 solas são os 5 elementos, né, que pode ali consolidar as teses de Martinho Lutero e trouxe essa mudança estrutural, essa mudança teológica e ficou na história batizada, né, usando esse termo também eclesiástico, ficou denominada por reforma protestante, né, se inferiu que ali era um protesto contra a condução da igreja até aquele momento, e Martinho Lutero então estava ali protestando por uma reforma, mas uma reforma na estrutura teológica, porque na visão dele, se mudasse a estrutura teológica, alguns daqueles erros sumiriam da Igreja Católica e ela poderia ir caminhar agora de um jeito mais correto, segundo a visão dele. Foi perseguido, a história você pode ter acesso facilmente pesquisando, foi perseguido pelo Papa da época, foi perseguido por muitos outros, e outros que vieram depois ajudando, ajustando a reforma, também perseguidos, até que hoje temos uma estrutura diferenciada de igrejas. Mas o que é o tempo de reforma? Eu não posso simplesmente ligar essa expressão que tem em Hebreus com essa reforma iniciada ali, vinculada ao nome de Martinho Lutero, porque
não é uma interpretação tão próxima, não é uma interpretação tão condigna, mas reforma é importante, reforma é interessante, reforma é necessária. Mudanças são requisito para que você aumente o seu crescimento, para que você evolua no seu crescimento, evolua na sua identidade, que você amadureça. Mudanças são necessárias. E reforma pode ser isso, pode ser entendido como essa mudança. Mudança pode trazer muito trabalho, mudança pode trazer um incômodo, né? Porque mudar alguma coisa de lugar vai exigir algum esforço, mudar a sua própria vida exige algum esforço. E nessa expressão que a gente começou a estudar aqui de Hebreus 9, no versículo 10, fala de imposições, fala de coisas que foram impostas, mas com um prazo de validade. E essas coisas foram impostas até o tempo adequado de uma reforma, até o tempo adequado de uma mudança, até o tempo adequado onde aquele limite de validade mudaria. E aí não seria mais válido. E ele trata, o escritor de Hebreus diz que essas coisas que vão perder a validade quando chegar o tempo de reforma, essas coisas são ordenanças. Então essas ordenanças vão trazer uma mudança, essas ordenanças vão trazer uma imposição, uma prática, até que chegue o tempo oportuno de uma transformação, o tempo oportuno que a tradução nos traz como tempo de reforma. Onde foi que essas coisas valiam e aí depois da reforma não valiam mais? Esse é um passo para a gente entender se esse tempo de reforma diz respeito ao tempo de Martinho Lutero mesmo. Será que o escritor de Hebreus ele estava trazendo uma profecia didática para que entendêssemos que depois de Martinho Lutero essas coisas não valeriam mais? E o escritor de Hebreus ele é muito direto, ele é muito claro, ele traz uma clareza importante para a validade das coisas que ele está falando, dando até exemplos. Ele fala das ordenanças, essas ordenanças. E ele traz aí alguns exemplos da ordenança. Ele diz são coisas referente à comida, referente à bebida, referente à purificação com água. Essas são ordenanças já conhecidas do Antigo Testamento. O texto do Antigo Testamento traz muito claro que existiam regras, existiam leis encaixadas na denominação de ordenanças. O que são essas ordenanças? Ordenanças é entendido como uma lei de Deus para melhorar você, uma lei de Deus didática, uma lei de Deus para te ensinar princípios, uma lei de Deus que uma vez que você a obedece, você ganha maturidade, você ganha estofo, né? Você ganha robustez para a prática do princípio que ela está te ensinando, como ele fala aqui, referente a comidas e bebidas, são as leis alimentares que encontramos no Antigo Testamento, né? Numa época como essa, onde as pessoas estão pregando por aí atualização da Bíblia, né? Que a Bíblia seja modernizada. E aí você vem com essa palavra de tempo de reforma, mas o escritor de Hebreus estava dizendo, olha, vai chegar um tempo de reforma onde essas ordenanças que tratam de restrições alimentares, que tratam de comida e bebida, que tratam da purificação com água, essas ordenanças desse nível, elas serão paradas. Não haverá mais. Porque todas elas aqui têm um caráter de ordenança, que é um treinamento. Então a ordenança, as leis de ordenança, elas não são referências diretas, por exemplo, à sua salvação. Então você vê no Antigo Testamento, não é para comer porco, por exemplo. Então tem uma restrição alimentar. É uma lei alimentar. Né? O judeu hoje pratica isso. Né? Mas no nosso cristianismo aqui no Ocidente, a gente nem liga muito para isso. Né? Mas o que é essa lei alimentar? Ela diz que a pessoa fica impura se comer, por exemplo, né, carne de porco. Ficaria impura. Mas ficaria impura até quando? Segundo a lei alimentar, ficaria impura até que a carne de porco seja digerida e os seus excedentes saiam pelo seu corpo através do seu sistema excretor. Então ela diz ser impuro, mas seria impuro até esse momento do sistema excretor dar conta dessa carne sair.
Então pronto, olha só, ela está te dizendo com didática que você se domine, porque não é essa é uma grande dificuldade do mundo moderno, é por isso que as pessoas entram de dieta e às vezes falham. Entram de dieta e falham. Porque precisa de um autocontrole, precisa de uma didática, de um treinamento para aprender a controlar aquilo que você come e aquilo que você não come. Tem outra lei alimentar que diz respeito a você comer a carne misturada com o leite, né? A carne bovina misturada com leite bovino. Não pode. Hoje o judeu faz isso. Você vai comigo lá a Jerusalém, a gente vai entrar, vai se hospedar em algum hotel lá em Jerusalém nas festas dos tabernáculos. Nessa festa é uma festa maravilhosa. E lá no hotel eles vão dizer para você, aqui nós oferecemos uma comida para você, mas de acordo com a lei que está na palavra de Deus. No dia que tiver carne bovina, não tem nada de leite lá. Nada. Nem sobremesa leva leite. Né? Aqueles que têm intolerância à lactose vão gostar. Não vai encontrar nada de leite. Eles vão fazendo a restrição alimentar. Se você é capaz de escolher o alimento que coloca na boca, se você tem essa força de decisão, se você vai ser treinado a tomar essa decisão sobre definir o que coloca ou não na boca, você é capaz de tomar decisões mais robustas, como, por exemplo, pecar ou não pecar. Então é didático, vai te ensinando, vai te mostrando o caminho. Dia após dia, nas ordenanças também entram as leis, né, acerca, por exemplo, de dízimo. Então eu já vi pessoas pregando e dizendo o Antigo Testamento era para os antigos. Pode rasgar que não faz falta nenhuma. Vamos só usar as cartas paulinas e os evangelhos que já funciona. Oh, mal sabe. As cartas paulinas são recheadas e muito bem recheadas dos princípios que vêm do Antigo Testamento. E você acha que Jesus citava a palavra vinda de onde? Quando ele estava pregando, ele diz, já era dito. Ele fala o que era dito. Está escrito, ele fala o que está escrito. Escrito onde? No Antigo Testamento. Está escrito lá. Não dá para rasgar, porque se você rasgar o Antigo Testamento da Bíblia, o Novo também é rasgado. Então você tem uma didática. Essas leis do Antigo Testamento são para mim e para você porque nos ensinam. Lá está escrito as leis sobre dízimo. Então está escrita a lei sobre dízimo para te ensinar, porque no dízimo te leva a conduzir a organização financeira. Se você tem que separar um percentual para uma coisa, um percentual para outra, te ensina a ofertar, te ensina a ser uma ofertante que levanta ofertas alçadas. Você separa ali as suas primícias, entrega o seu dízimo, você faz ofertas no altar, oferta ao Senhor. Isso é didática de quem serve a um Deus. Isso é didática para qualquer religião. Toda religião vai exigir oferendas. Tem religião que tem satanismo que oferece, tem oferendas do satanismo. Oferendas do satanismo são as ofertas. Então até a igreja satânica faz isso, porque é o métier de uma religião, é o métier de quem quer se considerar um Deus. Mas na nossa palavra, na palavra bíblica, você sabe quem é o Deus real, o Deus verdadeiro. É esse Deus que nós servimos. E ele tem uma oferta. Te ensina a organização financeira. Tem gente que não é organizado financeiramente. Parece que fica faltando dinheiro sempre. Não, o meu sonho é investir nessa coisa. Aí pega o dinheiro que sobrou, o dinheiro do seu suor, e investiu no negócio e não deu certo. Está faltando uma experiência financeira. Ué, a Bíblia está tentando te ensinar de se você se organizar, você vai aprender a entregar o dízimo, separar quantia para as suas ofertas. Isso vai fazer um senso do social. Tem um restaurante que você gosta muito, é na esquina da sua casa. Você gosta muito daquele restaurante, com comida muito boa, tem o prato que você mais gosta. Né? Você gosta de churrasco, ele faz um churrasco
top, é o que você mais ama, é o que você mais gosta. Você vai lá e come, gostou, pagou por aquele churrasco. Mas de repente você, esse mês não deu, apertou muito, não vou lá. Esse mês também não deu, apertou de novo, também não vou. Você passa na frente daquele restaurante e o restaurante fechou. O que aconteceu com esse restaurante que fechou? O que aconteceu aqui? O que veio a acontecer nesse restaurante que ele fechou? Fechou porque você não foi mais lá. Você não foi mais lá, não contribuiu com aquele restaurante. Você não foi lá, não contribuiu com ele. Ele fechou, agora você não tem mais aquilo que você gosta. Então, um senso até de construção social. O ministério, a igreja que você frequenta, ela não tem ajuda governamental. As igrejas não recebem ajuda governamental para que ela pague as suas contas. Você quer chegar na igreja e quer ter uma cadeira para você sentar. Você quer chegar na igreja e quer ter o ar-condicionado. Nessa iluminação da igreja está muito ruim, eu preciso que o pastor compre uma iluminação melhor. Você quer o conforto dentro daquele ambiente. Esse banheiro podia ser melhor, né? Então, como vai acontecer? Né? Se não houver a sua contribuição, não vai acontecer. Se não houver a sua contribuição, essa obra não se sustenta. E isso está sendo didático para você. E começou nessa pequena semente. Lei de dízimo. A lei sobre as ofertas. A sua administração pessoal do seu financeiro faz com que você tenha um sustento próprio, mas também faça as coisas que você gosta. Quando você chegar na igreja, você quer ela pronta. Então ela vai ser sustentada também. E olha, gente, esse ensino é muito forte, porque você obedecer até aquele princípio bíblico que foi falado desde Adão. Pelo suor serás sustentado. E você sair para trabalhar todo dia e dizer, esse suor aqui é que me sustenta. E quando você olhar para o reino de Deus, eu contribuo o quê? Com o quê nesse reino de Deus? Qual é o meu nível de contribuição nesse reino de Deus? De repente você está diante do seu trabalho, sai para trabalhar todo dia e no suor que você derrama você diz, mas esse aqui é o suor que eu vou dar de oferta para o meu Senhor. Olha como isso ganha um valor. Você sabe que está trabalhando, mas é a sua oferta para Deus. E no seu trabalhar, na sua oferta para Deus, você ganha uma valorização. Isso veio de uma pequena semente de uma ordenança. Dízimos e ofertas. Ser fiel a dízimos e ofertas vai servir para semear no seu coração o que é fidelidade a Deus. O que é ser fiel a esse Deus? Se apropriar do conceito de fidelidade divina e começar a perceber que Deus também é fiel para com você. Tem pessoas que contam testemunhos, consegui um emprego, foi Deus quem me deu. Olha só o nível de ciência dela em relação ao suor do seu trabalho. Deus me deu a oportunidade para que o suor do meu trabalho me sustente, mas também que eu possa sustentar a sua obra com esse mesmo suor. Por isso essa porta se me abriu. Fidelidade. Está entendendo de fidelidade. Eu sei que pessoas criticam esse tipo de palavra porque não tem a consciência, não tem treinamento, nunca treinaram. Se nunca treinaram, não sabe na hora do jogo o que fazer. Fidelidade. Se treina sim. Então essas coisas estão impostas, é o que o escritor de Hebreus diz. Essas coisas estão impostas até que se chegue um tempo em que nós precisaremos mais dela. Então, diante desse entendimento, nós já começamos a perceber essa profecia, ou essa palavra escrita, né, para os hebreus, né, nessa carta do Novo Testamento para os hebreus, não tem nada a ver, não diz respeito ao tempo de Martinho Lutero. Não é esse tempo que está esperando. Então nós temos que entrar um pouco mais. O que é isso? O que é essa imposição até o tempo de reforma? Olha só como está escrito para você recordar.
Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo de reforma. Essa expressão tempo de reforma é de ortoses, vem da palavra de ortoses do grego. E essa palavra de ortoses é uma expressão que se utilizou o tempo de reforma, mas diz muito mais sobre um endireitamento, diz muito mais sobre transformar aquilo que é torto e deixar reto. É se tirar a curva e colocar no caminho de justiça. De ortoses traz essa ideia. Então, até que se chegue o tempo em que se endireita as coisas, até que chegue o tempo em que as coisas voltam para a justiça, mas não qualquer justiça, mas voltam para as suas características justas, naturais. Eu sei que reforma traz complicações e reforma traz incômodos. Meu pai uma vez reformou a casa onde a gente morava. E lá na casa que a gente morava ficou complicado, estava apertado, os filhos já estavam crescendo e precisava de um quarto a mais, então teve que reformar. Nessa época eu estava estudando para fazer a prova para ingresso na graduação, né, de uma universidade. E aí estava estudando e foi muito conturbado para mim, porque eu estava ali estudando, eu lembro ainda estudando biologia, estudando matemática para fazer a prova para ingressar na universidade e de repente caiu em cima da mesa, em cima dos papéis que eu estava estudando, vários objetos de construção, era resto de cimento, era sujeira. Sujou tudo, eu simplesmente fechei o livro. Não tem condições, hoje não tem condições. Ficou precário porque eu lembro dessa reforma muito marcante para mim. Eu estudava durante o dia, estudava à noite também. E sai todo mundo do quarto, vai reformar ali, vai reformar acolá. A gente ficou ali de um lado e eu passei a dormir de rede e dormia de rede em frente à porta de saída da casa, porta de entrada e saída da casa, porta principal da casa. Foi onde coube para eu dormir. E eu era o primeiro a acordar, porque todo mundo tinha que sair de casa logo cedo, e eu era o último a dormir depois que o último entrava. É que eu podia dormir. E nesse contexto eu estudava. Foi um incômodo, foi mudança, foi reforma para tudo que é lado, mas quando concluiu a reforma, que a gente entrou na casa agora, era uma casa nova, melhorou. Depois que passou, melhorou. Depois que concluiu a reforma, melhorou. Mas o mais importante é você saber, reformou, tá tudo bom na estrutura agora, tá tudo renovado na estrutura, é bom reformar a estrutura. Agora quem está entrando nesse lugar reformado? São as mesmas pessoas? Quando eu entrei naquela casa nova, eu entrei já aprovado na universidade. Eu entrei novo. Melhorou a estrutura, mas eu entrei também melhorado. Eu agora tinha me elevado, eu tinha aumentado, eu tinha progredido, eu tinha evoluído, eu também tinha mudado. Aquela situação adversa durante a reforma, aquela situação de transição, foi dando um impulso novo, foi dando uma vontade nova. Quando eu entrei na casa nova, eu também já era novo, porque a maturidade da situação foi projetando um alguém novo, foi projetando um alguém renovado, foi projetando outra pessoa. É a diferença entre reforma e restauração. Quando você vê esse texto mais bem esmiuçado de Hebreus 9:10, nós começamos a entender de ortoses, trazer a essência que já tinha, trazer aos valores que já tinha, voltar aos valores iniciais. É muito mais restauração do que reforma. Eu assisto uns programas que passam na TV fechada, onde as pessoas saem por aí. No Brasil tem pouco, mas nos Estados Unidos tem muito mais. Esse programa é norte-americano.
Então eles saem nos interiores norte-americanos e dessa cidade do interior e acham peças antigas, peças velhas, relíquias. E eles trazem para suas lojas, são lojas para vender essas relíquias antigas. E quando eles trazem, eles encontram lá no interior o cara que guardou, tem 100 anos a peça. Está estragada, enferrujada, mas eles olham e veem um valor. E aí eles compram ali $100 e o cara aceita, aperta a mão, $100 está vendido para você. E aí eles levam para restauração. Não basta reformar. Tem que restaurar para que ele se pareça novo, mas sem mudar o modelo, sem mudar a tinta, a cor tem que ser a mesma da original, as peças as mesmas originais. Quanto mais original, maior é o valor. É diferente de reformar, você encontra uma cadeira, ela tem um modelo, mas está com a perna quebrada, o estofado está rasgado, aí você manda para uma reforma. Aí o cara, olha, essa perna não tem mais desse jeito. Esse estofado também não faz mais. Posso botar um outro? Ah, pode, uma cadeira não tem muito valor, comprei faz 5 anos, pode botar outro. Aí você vem, a cadeira vem mudada. Ela foi reformada. Ela foi formada de novo, né? Reformada. Não tem mais as características originais, mas ainda é uma cadeira. Você senta nela, ainda é uma cadeira. Mas não tem o mesmo valor, porque esses caras restauram. E restauram e o valor fica muito maior. Porque virou de volta ao original. É original, mas é novo. É original ainda, mas agora você olha e diz, está novo. Então é original, mas novo. Eles chamam os avaliadores e o cara vai avaliar, olha, isso aqui é original. Cadê essa outra peça? Você tem a original? Não, não tem. Ah, então perde valor. O valor já cai se não for tão original. E o que ele está dizendo é, essas coisas são válidas até que chegue aquele tempo em que voltaremos ao original. Até que chegue aquele tempo em que o que é justo vai entrar e vai voltar ao natural como deveria ser. Não é que fosse o tempo de Martinho Lutero, porque você sabe, não voltamos ainda como deveria ser, não voltamos a um tempo de justiça como deveria ser, não voltamos ainda ao tempo específico, quando o justo virá e transformará o mundo como ele deveria ser. E agora você entende o que é o tempo de reforma. Essa expressão vale muito mais como um tempo de restauração. Não é uma cadeira qualquer, não é uma reforma de uma estrutura, é uma reforma mais profunda. Essas coisas vão te treinando até a época em que chega aquele dia que vai ser o jogo de verdade. Você não precisa mais treinar. Até que vai chegar aquele dia em que agora está estabelecido. Quanto você paga por esse treinamento? Essas ordenanças são válidas até o dia que o justo virá e endireitará o nosso caminho. E esses treinamentos vão servir para esse jogo final. Agora você está preparado para o jogo final. Agora você sabe o que é ser fiel. Agora você sabe o que é estar alinhado com o desejo, estar alinhado com o que Deus estabeleceu para você. Olha só essa palavra de Neemias. Neemias 13, 30 e versículo 31. Neemias enfrentou um tempo de transição tremendo, foi uma reconstrução. Neemias reconstruiu uma cidade. Neemias reconstruiu um templo. E olha o que ele diz no finalzinho da sua trajetória de reconstrução. Já estava tudo no lugar. E agora o povo tinha que entrar. A estrutura física está pronta. A reforma estrutural está bem coordenada. Já está concluída. E ele olha para a reforma e diz, deste modo eu tive que purificar os sacerdotes. Tive que purificar os levitas, porque eles estavam no meio de uma prática, no meio de uma influência completamente afastada de Deus. Adiantou mudar a igreja? Adiantou fazer uma construção toda bonita? Adiantou ter uma estrutura física linda? Quando ele olhou,
tinha um problema. Os sacerdotes e levitas não sabiam mais das suas responsabilidades. Eles não sabiam mais o que, tinha que ser feito, porque estavam influenciados pelo externo que vinha de fora, que não dizia respeito a Deus. Porque não estavam mais sabendo nem treinar. Não tinham mais treinamento das ordenanças, não conheciam as leis de Deus, não as praticavam. As suas práticas agora eram práticas afastadas de Deus. Ele teve que estabelecer normas de oferta, porque as pessoas não sabiam mais ofertar. Não sabiam mais prover nada para a casa de Deus. Ele disse que teve que fazer coisas precisas. Teve que fazer as primícias, os primeiros frutos. Tinha que estabelecer tudo de novo. Porque nem os sacerdotes, nem os levitas agora estavam com uma estrutura linda diante deles, mas não sabiam como ser homens e mulheres de Deus. Estava faltando coisa aqui. Neemias percebeu. Entrou na casa nova. Entramos agora nessa casa nova. Entramos agora numa estrutura nova. Mas estava faltando limpeza. O escritor de Hebreus diz a ordenança, a purificação pela água. É um treinamento. Se purifique o tempo todo. Se limpe o tempo todo. Volte-se para a casa de Deus e se purifique. Tem duas conotações aí, né? Claro. Que é você reconhecer sim que é um ser humano, reconhecer sim que você é pecador, reconhecer que precisa do altar de Deus, saber andar o caminho do arrependimento, buscando a misericórdia do Senhor. Você pode aprender esse caminho e não esquecer mais dele. Então você vai para o altar, vai fazer a obra de Deus, sabendo que Deus é maior do que você, sabendo que você é pequenininho e precisa muito, muito da misericórdia de Deus. Mas a outra conotação é altivez. É você achar, mas eu já sou, né? Eu já me arrependi uma vez, né? Muito tempo, já me arrependi, não preciso mais. Então agora, bem, nem preciso mais de Deus, né? É comigo. E aí você entra nessa prática. Porque quem é assim, quem diz que não precisa, não são as pessoas que já encontraram. É quem realmente não sabe quem é Deus, quem realmente está distante dele, diz não preciso. Até que chega um dia em que uma adversidade forte vem, né? E aí começa a reconhecer o quanto precisa de uma mão poderosa ao seu lado, o quanto precisa de uma mão de misericórdia do seu lado, o quanto precisa de uma mão de amor ao seu lado, e aí vem se aproximar de Deus. Já está limpo, já está afastado das práticas adversas que só te afastam de Deus, é o seu treinamento. Tem gente que treina todo dia práticas pecaminosas. Então todo dia vai se aproximar mais delas. Enquanto que as ordenanças vão te treinando a ficar cada vez mais próximos de Deus. Fidelidade. Fiel no dízimo e nas ofertas. Vai aprendendo que é fidelidade, até que chegue o dia em que tem que ser provada a sua fidelidade para com Deus. Você já treinou? Todo mês você está treinando. Treinando com coisas que não valem nada. Treinando com coisas de valor. Eu lembro do Neymar falando que o pai dele treinava ele na areia das praias. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Hoje ele ganha a sua vida jogando futebol profissionalmente. Foi feito um estudo estatístico dos jogadores com salário mais bem pagos e o tempo que eles jogavam futebol na infância. E foi feita essa curva, né, caracterizando. Os jogadores profissionais de hoje são aqueles que mais jogavam futebol na sua infância. É um treinamento. Treinaram tanto, foram aperfeiçoando. Tem que ter talento, claro! Agora um talento sem treino não vai ser usado em nada. Então eles tinham talento, por isso treinavam tanto. E aí se tornaram jogadores profissionais. E aí quando se torna um profissional, claro, o talento vai se sobressair um sobre o outro. Mas é jogador profissional. É aquele que mais treinou. Quem treinou vai aperfeiçoar o seu talento.
Quem treinou para aperfeiçoar o seu chamado. Se você tem chamado, treine. Vai começar a ser usado para executar o seu chamado, vai começar a ser usado para a prática do seu chamado. Vá evoluir, vá amadurecer. Eu vi uma mensagem de uns amigos do início da minha juventude, embora eu não seja muito velho. Meu Deus, é a mesma mentalidade do início da juventude. Quando eu vejo as mensagens, gente, vocês estão ainda iguais. Amadurecer em quê? Não, é porque isso e aquilo, e nós somos assim mesmo. Pois é, não evoluiu em nada. Ainda está ali na transição da adolescência para a juventude. Não evoluiu em nada. Indico você ler o livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Ele fala sobre as pessoas que têm ele dá uma noção de mundo distópico, na verdade. É um romance distópico. Mas você entende as pessoas que são ali separadas para um estudo crítico, elas leem de tudo, elas têm acesso a várias informações, têm acesso até a outras línguas, e aqueles que são direcionados para trabalhos de menor valor. Aquele foi é um livro profundo, mas se você lê coisas como essas, você começa a pensar criticamente ao seu redor. Procura por esse livro, é importante. O pessoal gosta de assistir Big Brother. E não sabe que George Orwell escreveu também um romance, 1984. É lá onde tem o Big Brother. Vá ver o que significa o Big Brother realmente. Você vai ter a noção que acesso à leitura faz toda a diferença entre aqueles que vão governar e aqueles que são governados, entre aqueles que vão liderar e aqueles que são liderados. Faz toda a diferença. Por isso que tentar tirar de você a leitura pode ser uma tragédia. Enquanto que alguém pregar papel na porta de um castelo dizendo todo mundo tem acesso à palavra de Deus, porque isso vai ser libertador. Isso é libertador. É uma mudança para a sua vida. Você tem acesso e não lê? Que treinamento é esse? Não está treinando para nada. A estrutura da igreja pode até ser linda, mas quando você entra nela, você não mudou. Você não se restaurou. Qual é o valor que você tem? Está voltando ao que era justo? Está voltando aos princípios? Tempo de restauração é o que eu quero chamar. Tempo de restauração é o tempo do novo. É o tempo do renovo de Deus. Segunda Crônicas 15:10. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Asa ficou conhecido como o rei que executou uma reforma religiosa em Israel. No seu reinado era em Judá, então executou sua reforma nesse seu reinado. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Você já viu uma consciência aqui da fidelidade a Deus? Eles trouxeram ofertas. Então trouxeram ofertas ao Senhor, já no conceito de fidelidade. E o mais importante que eu acho é, se já tinha esse conceito de fidelidade quando faziam ofertas a Deus, ele complementa o versículo 12 dizendo: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. De todo o coração e de toda a alma. Aqui você vê o caminho do treinamento. É fiel nas ofertas, é fiel no conceito de fidelidade. Entende o que é aliança. Não, porque o dízimo não existe mais. É um treinamento, essas ordenanças são válidas.
até que o justo venha e estabeleça uma nova direção. Enquanto ele não voltar, esse treinamento é válido. É aí onde você treina nas festas. Festa também é ordenança. Festa dos tabernáculos. Festa Hanukkah está chegando. Fim do ano, festa de Hanukkah. Festa da Páscoa. Treinamento para você fazer a sua festa lá na eternidade. Então vai chegar a época do treinamento, é essa, até que o justo venha e diga, agora voltamos ao tempo de restauração. Agora voltamos ao que era original. Agora voltamos ao que tinha que ser sempre. É a eternidade. Essa expressão tempo de reforma. Na versão de King James tem a nova ordem. Até gosto mais dessa expressão. Chegou o tempo novo. Até que chega o tempo de novidade. Até que chega a nova ordem daquele que é justo. Até quando ele disser, isso vale. Ele não disse nada sobre isso. Não é para parar, é para fazer. Então a gente vai fazendo esse treinamento. Outro treinamento que ele disse foi Santa Ceia. Vamos já celebrar. Até que chegue aquele dia que eu vou tomar com vocês a ceia. Até lá, treine. Fique treinando. Façam vocês a ceia. Nessa ceia que vocês fizerem, é um treinamento. Até aquele dia que eu vou tomar com vocês na eternidade. Treinamento. Temos que fazer um treinamento. Então, o rei que fez uma reforma religiosa, reforma da estrutura religiosa, disse, só isso não basta. Nós temos que fazer uma aliança de buscar a Deus. Temos que fazer uma aliança de buscar a Deus. Vocês sabem o que é essa aliança? Todo mundo já sabia, porque já estava treinado na oferta. Mas não é qualquer busca por Deus, não é qualquer aliança. É uma aliança de acordo com o que os nossos pais fizeram. Restauração. Uma aliança de acordo com o que a gente sempre aprendeu. É uma restauração. Não é uma cadeira em modelo novo. Nós queremos é o modelo original. Mas agora quem olha diz é novo. Restaurado. O tempo de restauração é uma aliança com Deus. Se não consegue ser fiel em outras coisas, em coisas pequenas como o dízimo, como vai ser fiel no muito em coisas grandes, como a sua aliança com o Senhor, que vai te levar para a eternidade? Isso é muito maior que qualquer dízimo. É muito maior do que qualquer dízimo. Não sou fiel no dízimo porque o pastor não sei o que falou não sei o que. Isso é pequeno, irmão. Maior é sua aliança com o Senhor. Mas se não treinar em coisas pequenas, como vai ser fiel no muito? Eu vou estabelecer com Deus um jejum e não consegue? Se é fiel no pouco, então vai ser fiel no muito. Mas se é infiel no pouco, como você garante que no dia do jogo de verdade você vai fazer o gol? Então volta, é um retorno. Jeremias 29, então me invocarei. Oh, meu Deus, me invocarei. E eu ouvirei. Vocês vão me buscar e vão me encontrar. Ah, Jesus. Se não tem prática de buscar, nunca vai achar. Não treina buscar, como é que vai achar? Hoje é um tempo de mudança. Vamos aproveitar esses 503 anos de reforma para celebrar uma restauração. Vamos retornar às ordenanças como treino, para que, quando chegue na hora da verdade, você já está treinado, já sabe o que fazer. Hoje é a nossa celebração. Celebração de uma restauração nas nossas vidas. Vamos praticar o treino até que possamos chegar no dia do jogo e saber o que fazer. Treine a sua fidelidade até você fazer uma aliança de buscar a Deus e não quebrá-la. Faz uma aliança de buscar a Deus e não volta atrás. Porque já está treinado. Já sabe que é ser fiel. Todo mês é fiel.
todo mês é fiel. E aí quando chegar no dia, tem aliança com Deus? Tem, eu sei o que é isso. Então vamos fazer uma aliança de buscar a Deus? Vamos! Eu quero fazer essa aliança de buscar a Deus. Se a sua resposta é sim para esse chamado, venha fazer uma aliança de buscar a Deus. Se a sua resposta é sim, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar com você para que essa aliança seja sempre sustentada e nunca você volte atrás. Esse é o seu treinamento até o dia em que o justo chegará e dirá: acabou o treinamento, agora é a hora da verdade, chegou o tempo da restauração. Quero orar por você, quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Você pode repetir depois de mim: Pai, no nome de Jesus, hoje eu entendi que eu preciso de uma aliança para te buscar. Uma aliança de buscar ao Senhor. Uma aliança de buscar a Deus. E hoje eu quero uma mudança na minha vida. Faz algo novo sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você, em nome de Jesus. Esse que fez essa oração pela primeira vez, o Senhor o abençoe grandemente. Hoje seja um dia marcante na vida dele, um dia marcante na vida dela, um dia para a mudança de vida. Seja um dia de algo novo. O Senhor faça algo novo na vida dela. Algo que volte ao que era inicialmente, algo que volte ao que era desde o início, o que era, deveria ser, volte para a vida dela. Uma vida de princípios, uma vida de aliança, e que ela aprenda a treinar, que ele aprenda a treinar todo dia a fidelidade, para que no dia que for chamado, o Senhor tenha uma boa resposta. Servo fiel, entra na alegria do teu Senhor, que você escute essa palavra vindo da boca de Deus e Deus confirme a sua fidelidade em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você ouviu essa mensagem e fez essa oração, e essa foi a sua oração pela primeira vez, a primeira vez que você fez uma oração como essa, entregando o seu caminho ao Senhor Jesus, optando por seguir a aliança de buscar a Deus. Nós queremos falar com você sobre o reino de Deus, nós queremos conversar com você, te dar mais informações sobre o reino de Deus. Para isso você pode nos mandar uma mensagem direta nesses endereços que tem aí disponível, no Efraim Apostólico, nas redes sociais. Nos siga, pode mandar uma mensagem direta e nós teremos o prazer de falar com você, de te dar mais informações sobre esse novo passo no reino de Deus, sobre como fazer essa aliança de buscar ao Senhor e dela não se apartar. Que Deus seja fiel com a tua vida em nome de Jesus. Se você está treinando a sua fidelidade com Deus e gostaria de treinar a sua fidelidade fazendo uma doação ao nosso ministério ou então contribuindo de alguma forma, nós temos esse link que está aí também na tela, picpay.me/Efraim Apostólico. Você pode também usar, apontando a câmera do seu celular para essa QR Code, você pode fazer essa doação, esse seu treinamento de fidelidade por essas vias e nós certamente abençoaremos a tua vida, oraremos por você. Em nome de Jesus. Eu quero também celebrar a ceia. Você que separou aí o suco de uva, separou também o pão. Esse é o nosso treinamento. Nós vamos treinar então a nossa ceia, vamos treinar a ceia do Senhor, vamos treinar a busca por esse Deus de acordo com a palavra que ele liberou sobre as nossas vidas. Eu quero ler antes com você um texto que está em Marcos, está em Marcos 26, desculpa, Marcos 14, 22. Marcos 14, 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse:
Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é o texto aí de Marcos, do versículo 22 até o versículo 26, onde ele dá esse treinamento, ele dá uma ordenança, né? Ele dá ali mais um mandamento para nós, para que a gente faça. Vocês vão fazer esse ato, vão comer pão, vão beber o suco de uva. E isso vai ser um treinamento para vocês. Até aquele dia que eu vou beber novo, restauração. Então você vai olhar, é o mesmo ato, só que agora ele diz, é novo. Então é restaurado. Então o tempo de restauração vai ser o tempo em que a gente vai tomar essa ceia com o Senhor. Agora você sabe, esse é o tempo de restauração. O tempo de restauração é quando estivermos com Ele, tomando esse algo novo. Mas antes faremos o treinamento aqui. Então quero pegar aqui os elementos da ceia e quero orar. Peço que você pegue e separe os elementos da ceia que você vai fazer também. Suco de uva, também pão, onde vamos celebrar de acordo como ele disse. Esse é o treinamento de vocês. Vocês vão treinar até aquele dia em que eu trarei a restauração, em que eu trarei uma nova ordem. E esse dia vai ser em que vamos tomar essa mesma ceia, só que nova, restaurada, já na eternidade. Então que o Senhor abençoe os elementos da ceia, esses que você está segurando, esses que estão aqui comigo, representativos desse ato, a ceia do Senhor. Que o Senhor abençoe e seja para a nossa restauração, seja para um novo tempo na nossa vida, seja para um algo novo, uma mudança significativa, mas que nos apronte, nos treine para aquele dia em que comeremos isso com Ele, restaurados, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida grandemente através desse momento de celebração para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Pode comer do pão e pode beber do suco da uva, porque essa aqui vai ser a celebração da ceia. Vamos treinar diante do Senhor. Glória a Deus, amém. Que bênção, minha família também está tomando a ceia junto aqui comigo. Glória a Deus. Tome a ceia aí com a sua família. Amém. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida para finalizarmos essa nossa Efraim Live, finalizarmos o nosso culto e Deus continue abençoando tremendamente a sua vida em nome de Jesus. O Senhor guarde a tua casa, guarde a tua família, providencie algo novo sobre você, que venham notícias boas, notícias novas, que definam coisas definam planos na sua vida, definam planos na sua família, planos bons, planos que tragam paz ao teu coração, planos que tragam novidade de vida sobre a sua vida, planos que tragam alegria na casa, planos que tragam o enxugar da lágrima e tragam a abertura do sorriso em nome de Jesus. Que venha o amém de Deus sobre os bons projetos e que o projeto traga paz, uma paz no seu coração, uma paz de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém e amém. O Senhor abençoe tua vida grandemente. Nos encontramos nas próximas Efraim Live. Em nome de Jesus, nos siga aqui no nosso canal e estaremos sempre com a palavra de Deus na sua direção. Que Deus abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.